O e-mail caiu como uma pedra num poço vazio. O rosto dela, emoldurado pelo sorriso do novo sócio, a encarava da capa brilhante do anúncio da empresa. Heartland Data Solutions, vice-presidente sênior. Nenhuma palavra para mim. A tela brilhava, zombando dos anos, dos planos, do dinheiro. Abaixo da manchete, uma única frase a citava: acredito em construir meu próprio futuro, tijolo por tijolo. Hank Miller entendia o lado menos glamouroso do investimento. Na Prairie Plains Investments, no centro de Des Moines, ele se especializou em tecnologia de ponta, o tipo de infraestrutura fundamental que não estampava manchetes, mas mantinha o mundo digital funcionando. Fibra óptica, IA industrial, protocolos robustos de segurança de dados. Ele enxergava a base sólida por trás do brilho. Buscava empresas com estrutura sólida, não apenas promessas atraentes. Era uma filosofia que lhe serviu bem, tanto profissionalmente, quanto, como ele acreditaria mais tarde, pessoalmente. Há 3 anos, um encontro informal de profissionais de tecnologia no centro de convenções da cidade o apresentou a Sarah Jensen. Ela trabalhava no desenvolvimento de negócios da Heartland Data Solutions, uma empresa regional que gerenciava dados corporativos. A sala fervilhava com conversas forçadas e networking morno. Hank tomava um refrigerante enquanto ouvia uma apresentação sobre blockchain para o futuro da agricultura. Quando ela se aproximou, Sarah tinha um jeito especial de se destacar em meio ao ruído. Ela não apenas sorriu, inclinou-se para a frente, com os olhos atentos e curiosos. Fez perguntas que desvendaram as camadas da apresentação, chegando à essência da tecnologia. A maioria das pessoas nesses eventos queria falar sobre si mesma. Sarah queria entender. A conversa inicial deles no bar, em meio ao tilintar dos copos e a conversa distante, foi diferente. Fluiu. Um drink se transformou em 2. O coquetel terminou, mas eles continuaram conversando, indo do centro de convenções para uma lanchonete na Avenida Ingersoll. O sol ameaçava despontar sobre os campos de milho quando se despediram, tendo abordado de tudo, desde a física teórica da computação quântica até o amor compartilhado por romances obscuros de ficção científica. Ela entendia do assunto, não apenas de jargões. Era rápida, articulada e genuinamente interessada na mecânica de como as coisas funcionavam, muito parecida com o próprio Hank. O segundo encontro deles não foi um encontro de verdade, não no sentido tradicional. Foi uma maratona de programação local, um fim de semana inteiro de atividades intensivas. Sarah tinha mencionado casualmente, dizendo que ia assistir. Hank, por impulso, decidiu entrar para uma equipe. Mais tarde, ele a encontrou já imersa em uma discussão em um quadro branco, esboçando a ideia de um aplicativo ridículo de tradução de miados de gato. Ele se juntou à discussão, oferecendo sugestões estruturais, pensando na arquitetura de dados e nas interfaces de usuário. Trabalharam lado a lado por horas, abastecidos por café morno e pizza fria, rindo baixinho enquanto o aplicativo ganhava forma, traduzindo as necessidades de um gato malhado em preciso de alimento ou faça carinho imediatamente. Foi durante uma dessas sessões de programação noturnas que Sarah olhou para ele, com a testa franzida em concentração, e disse: "Você entende a beleza nos blocos de construção, não é, Hank? Você vê a poesia na infraestrutura." Foi uma observação simples, mas que fez todo o sentido. Parecia que ela o via, que realmente via a paixão silenciosa que ele nutria pelos alicerces invisíveis. Em 6 meses, as caixas estavam desempacotadas no loft deles no centro da cidade. Um espaço elegante com piso de concreto e uma vista panorâmica da cidade. Eles eram um casal poderoso, ou assim diriam os amigos, cada um bem-sucedido à sua maneira, construindo uma vida no coração do cenário tecnológico americano. Os fins de semana eram passados na feira de produtores locais. As noites frequentemente envolviam jantares tranquilos, discutindo tendências de mercado, novas patentes ou simplesmente os pequenos acontecimentos do dia. A rotina se estabeleceu, confortável e previsível. Então surgiu a conversa sobre o MBA dela. Sarah sempre fora ambiciosa, uma qualidade que Hank admirava. Ela queria construir algo próprio, explicou certa noite enquanto jantávamos, algo maior do que apenas desenvolvimento de negócios para outra empresa. A Universidade Midwestern oferecia um programa de primeira linha. O custo, admitiu, era de quase $200 mil. Ela mencionou isso quase como um pensamento tardio, um obstáculo que já planejava superar. Hank não hesitou.
Eu invisto em potencial para viver, Sarah, disse ele, olhando para ela do outro lado da mesa, as luzes da cidade refletindo em seus olhos. E você tem mais potencial do que a maioria das startups do meu portfólio. Considere isso meu investimento pessoal no seu futuro, no nosso futuro. As palavras saíram com facilidade, uma extensão natural de sua ética profissional. Ele via a lógica, o retorno sólido. Um silêncio constrangedor se estendeu entre eles. Então Sarah estendeu a mão por cima da mesa, repousando sobre a dele. Vou te orgulhar, Hank. Espere para ver. Vamos construir um império juntos. Sua voz era suave, carregada de uma gratidão profunda. Aquilo solidificou algo em Hank, uma visão compartilhada, um plano concreto para a vida deles juntos. Algumas noites depois, em seu restaurante italiano favorito, após uma garrafa particularmente boa de Chianti, Hank entregou a ela o cheque do programa de MBA. Sarah o aceitou com um largo sorriso. Em seguida, pegando um guardanapo do dispenser, destampou a caneta dele. No papel branco, com sua caligrafia elegante, escreveu: Contrato de investimento. Sarah Jensen concorda em proporcionar a Hank Miller retornos infinitos na forma de nosso futuro compartilhado. Abaixo, assinou com um floreio. Brindaram com champanhe, tilintando as taças. A nós, a melhor parceria no cenário tecnológico do meio oeste. Hank ainda guardava a foto que tirara daquele guardanapo, guardada em uma gaveta. O primeiro semestre do MBA de Sarah tinha sido, como ela costumava dizer, perfeito. Suas ligações noturnas para Hank transbordavam uma energia vibrante e inquieta. Ela falava sem parar sobre as aulas de finanças, as discussões fascinantes nos seminários de marketing e as conexões brilhantes que estava fazendo. Você não acreditaria nas ideias que essas pessoas têm, Hank, dizia ela, com a voz embargada pelo entusiasmo. É como beber água de uma mangueira de incêndio, mas da melhor maneira possível. Hank ouvia, oferecendo conselhos quando podia, mas principalmente absorvendo sua empolgação. Era gratificante, um retorno direto do seu investimento, vê-la prosperar, observar o futuro que compartilhariam tomando forma em suas descrições animadas. Os fins de semana entraram num ritmo confortável. Sarah espalhava seus livros didáticos sobre a mesa de jantar no loft, com o laptop aberto, enquanto Hank trabalhava em apresentações de startups promissoras em seu escritório em casa. O ar se enchia com o farfalhar suave das páginas e o clique delicado dos teclados. Às vezes, faziam uma pausa para o café, debatendo os méritos de uma nova plataforma de código aberto ou o futuro da infraestrutura de energia renovável. Ela continuava sendo Sarah, sua parceira, seu porto seguro, profundamente envolvida no mundo que estavam construindo juntos. Mas, com o início do segundo semestre, um frio gradual pareceu se instalar na rotina deles. As ligações dela começaram a ficar mais curtas. Os boa noite se tornaram mais rápidos, menos prolongados. A animação borbulhante se suavizou, assumindo um tom mais contido, quase profissional. A mudança foi sutil no início, quase imperceptível, como a lenta mudança das estações. Conversas que antes giravam em torno de nosso futuro ou nossos planos, agora frequentemente se voltavam para minhas aulas, minha carreira, meu novo grupo de projeto. Hank dizia a si mesmo que era normal. Ela estava encontrando seu caminho, desenvolvendo uma visão independente. Afinal, era exatamente nisso que ele havia investido, em seu potencial, seu crescimento, sua capacidade de construir algo formidável. A independência era a base da ambição, e ele admirava sua determinação. Sabia que o programa de MBA era rigoroso e exigente. Fazia sentido que seu foco se estreitasse. Ele raciocinou que ela estava simplesmente amadurecendo, tornando-se plenamente a pessoa que estava destinada a ser. Essa racionalização intelectual silenciou as pequenas e insistentes perguntas que começaram a incomodá-lo. Depois vieram as viagens de fim de semana. Meu grupo de estudos vai para Chicago para uma conferência de finanças, anunciou ela numa sexta-feira à tarde com voz casual. É uma ótima oportunidade para fazer networking. Hank se ofereceu para levá-la, pensando que poderia passar o fim de semana explorando a cidade. Ah, não, vamos de carona, disse ela rapidamente, com um tom ligeiramente irritado. É um programa para o grupo todo, sabe? É mais fácil se ficarmos juntos. Ele entendeu. Claro, em outra ocasião, era um retiro da equipe para uma cabana à beira de um lago, uma sessão de estratégia para uma competição de estudos de caso que se aproximava. Novamente, Hank não foi convidado. Ele sempre recebia uma justificativa,
Uma explicação lógica que parecia irrefutável na superfície, mas deixava uma leve e persistente sensação de incerteza por baixo. Jantares perdidos se tornaram mais frequentes. Sinto muito, Hank. Ela mandava por mensagem, seguida de uma série de emojis de rostos cansados. Apresentação atrasada na aula. Só vou comer algo rápido com o grupo. As ligações iam direto para a caixa postal, às vezes por horas, às vezes até a manhã seguinte. Ela estava sempre em aula, na biblioteca, ou trabalhando em um projeto. Ele a imaginava sob a luz fluorescente da biblioteca da universidade, cercada por livros e alunos concentrados, dedicada aos estudos. A imagem era reconfortante, mas não preenchia completamente a cadeira vazia à mesa de jantar. Depois que Sarah cancelou o jantar pela terceira vez no mês, uma noite tranquila que Hank havia planejado em casa, só os dois, algo mudou dentro dele. Não era raiva, não exatamente. Era uma sensação fria e precisa, como um nó se apertando. Mais uma aula atrasada, dizia a mensagem dela. Ele terminou sua refeição em silêncio, o silêncio no loft se estendendo longo e vazio. Olhou para o relógio. Eram 7 horas. A aula, pensou ele, não podia terminar tarde. Que atrasado. Sem realmente decidir, ele se viu pegando as chaves. Parou no restaurante tailandês favorito deles e pediu o Pad See Ew de sempre dela. A marmita estava quente em sua mão enquanto dirigia em direção à Universidade Midwestern, as luzes da cidade passando embaçadas pela janela. Ele disse a si mesmo que estava apenas levando o jantar para ela, mas no zumbido suave do motor, ele sabia que estava checando como ela estava. A área comum do primeiro andar do prédio da Faculdade de Administração fervilhava de estudantes, o ar impregnado com o aroma de café e ambição. Hank avistou Sarah perto de um conjunto de sofás, a cabeça jogada para trás em uma gargalhada. Ela estava cercada por um pequeno grupo, com seus laptops abertos e papéis espalhados sobre uma mesa baixa. Um rapaz alto, impecavelmente vestido mesmo com roupas casuais, sentou-se ao lado dela, o braço casualmente apoiado no encosto do sofá, a postura inclinada de forma íntima em sua direção. Seu cabelo escuro era simplesmente perfeito demais. O riso de Sarah morreu em sua garganta quando seus olhos encontraram os de Hank. Seu sorriso vacilou, um lampejo de algo indecifrável cruzando seu rosto, antes que ela se levantasse de um salto, alisando o suéter. Hank, o que você está fazendo aqui? Sua voz saiu um pouco alta demais, um pouco surpresa demais. Ele ergueu a sacola de comida para a viagem, o aroma de gengibre e molho de soja pairando entre eles. Pensei em te surpreender com o jantar. Você comentou que tinha aula até tarde. Ela esboçou um sorriso forçado e se virou para o grupo. Pessoal, este é Hank Miller, meu parceiro. Ela apontou para o rapaz alto. E Hank, este é Chad Peterson. Ele acabou de entrar para o nosso grupo. Chad se levantou com elegância, estendendo a mão. Ele tinha um sorriso perfeito e ensaiado. O tipo de sorriso que Hank via em investidores de risco, que, na verdade, nunca tinham construído nada. Chad Peterson, ouvi falar muito de você, Hank. Seu aperto de mão era firme, quase agressivo. Hank encontrou seu olhar, segurando a sacola de comida para a viagem na outra mão. Engraçado, respondeu ele, deixando transparecer um toque de frieza em sua voz. Não ouvi nada sobre você. Uma onda constrangida de risos, tênues e forçados, espalhou-se pelo pequeno grupo. Os olhos de Sarah se estreitaram quase imperceptivelmente. O Chad vendeu a última startup dele, a Aura, por uma boa grana, interrompeu Sarah, com a voz apressada, explicando a repentina ascensão de Chad. Ele entrou para a nossa turma neste semestre. Aura, reconheceu Hank, assentindo lentamente. Sim, uma saída impressionante e modesta também, uma qualidade rara no Vale. Ele manteve o tom calmo, mas a provocação era clara. O sorriso de Chad não vacilou, mas um músculo se contraiu em sua mandíbula. Chad voltou sua atenção para Sarah, ignorando o comentário de Hank. Sarah tem sido uma ajuda tremenda com nosso projeto de estratégia, Hank. Ela tem uma mente brilhante para a arquitetura de sistemas. De verdade. Ele disse o nome dela com uma familiaridade casual que irritou Hank. Eu sei, respondeu Hank com a voz ainda calma e monótona. Foi por isso que investi na educação dela. Ele não deu mais detalhes. Não havia necessidade. O subtexto pairava no ar, pesado e não dito. Sarah ficou visivelmente tensa. Bem, provavelmente devemos ir, disse ela, com a voz embargada, apressando-se de repente para juntar suas coisas.
Ela murmurou despedidas rápidas para seus colegas, praticamente arrastando Hank pelo braço. Assim que eles estavam fora do alcance da voz, caminhando pelo corredor ecoante, ela puxou o braço de volta. "O que foi isso?" sibilou, com os olhos faiscando. "O que foi aquilo?" perguntou Hank, genuinamente surpreso com a raiva repentina dela. "Toda aquela história de macho alfa territorial com o Chad. Você foi tão condescendente." "Eu estava me reunindo com o seu grupo de estudos", respondeu Hank, tentando manter a voz calma. Apertei a mão dele. Reconheci a presença dele. "Você me envergonhou na frente dos meus colegas, Hank." Sua voz era um sussurro furioso. "Ele é um conquistador, alguém que eu preciso impressionar." "Eu trouxe o jantar para você, Sarah", lembrou Hank, o calor da sacola de comida para a viagem contrastando fortemente com a repentina frieza entre eles. "Depois de você ter me dado bolo pela terceira vez este mês." Jantaram no sótão naquela noite em quase total silêncio. A comida tailandesa, geralmente reconfortante, tinha gosto de cinzas. Suas respostas sobre as aulas eram lacônicas, monossilábicas. Quando ele tentou falar sobre um negócio particularmente difícil na Prairie Plains, ela cutucou a comida, pegou o celular e começou a checá-lo repetidamente, o polegar deslizando com uma energia inquieta. O silêncio se prolongou, tenso e desconfortável. Por fim, ele não conseguiu se conter. Perguntou, tentando manter um tom neutro, quase casual. "Então, aquele trabalho em grupo é com o Chad?" Seus olhos brilharam, repentinamente tomados por uma raiva crua. "Sim, com o Chad e mais 4 pessoas, Hank. É um grupo de estudos, não um serviço de encontros." Ela bateu o garfo na mesa, o barulho alto no cômodo silencioso. Levantou-se, pegou o prato e foi para a cozinha, a tensão emanando dela como calor. 10 minutos depois, a porta do quarto se fechou com um clique. Ela foi para a cama cedo, irritada. Aquela foi a primeira noite em nosso relacionamento em que fomos dormir zangados. Não seria a última. As mudanças tornaram-se menos sutis e mais pronunciadas. Viagens de fim de semana sem Hank não eram mais justificadas com desculpas apressadas. Eram simplesmente fatos da sua rotina. As ligações dele iam direto para a caixa postal. A palavra nós começara a desaparecer do seu vocabulário, substituída por eu e meu. Era como observar uma máquina perfeitamente calibrada, lenta e inexoravelmente desviar-se do curso. Num evento de networking da universidade, onde Hank era o acompanhante relutante de Sarah, ele se viu perto de uma palmeira num vaso, tomando uma cerveja morna. Sarah estava do outro lado da sala, conversando animadamente com um investidor de risco que ele reconheceu. Perto dali, ele ouviu Chad Peterson, cuja voz ressoava com uma arrogância descontraída, falando com outro estudante. "É só uma questão de tempo, na verdade", disse Chad com uma voz baixa e confiante. "Ela está sendo desperdiçada naquele robô de capital de risco. Ela precisa de alguém que consiga acompanhar sua criatividade, sua visão." A mão de Hank apertou o copo com mais força. Ele manteve as costas viradas para eles, ouvindo com a mandíbula cerrada. A outra estudante, uma jovem, perguntou: "Então, o Hank está mesmo financiando o MBA dela?" Chad soltou uma risada curta e desdenhosa. "Considere isso como seu presente de despedida para o mundo da tecnologia. Ele está investindo na mulher que vai ajudar. Meu, construa o próximo unicórnio." Uma fúria fria e precisa se acendeu em Hank. Seu primeiro instinto, primitivo e visceral, foi ir até lá, agarrar Chad pela gola e fazê-lo repetir aquelas palavras em sua cara. Mas então, o investidor dentro dele, a parte fria e calculista que prosperava com dados e estratégia, entrou em ação. "Espere", disse ele para si mesmo. "Observe. Reúna dados, como eu faria para qualquer decisão de investimento." Ele permaneceu imóvel, deixando as palavras penetrarem em sua mente, endurecendo-se por dentro. Ele voltou para o loft naquela noite, o silêncio pesado, uma presença física. Encontrou Sarah na sala de estar, o laptop aberto sobre a mesa de centro, um par de fones de ouvido. Seu rosto, iluminado pela tela, estava radiante com uma risada suave e íntima. "Você é ridículo", ela dizia com a voz brincalhona e sussurrada. "Te vejo amanhã à noite." Hank estava parado na porta do escritório, invisível. Ouviu uma resposta fraca nos fones de ouvido, uma voz baixa e familiar, a voz de Chad. Sarah desligou a chamada, tirando os fones de ouvido. Virou-se, surpresa ao ver Hank. Seu sorriso, que momentos antes fora tão genuíno, desfez-se um pouco.
Ah, oi, disse ela, animada demais. Acabei de terminar meu grupo de estudos. Hank assentiu com a cabeça, o rosto uma máscara de indiferença educada. Noite difícil? Perguntou. Ele fingiu acreditar nela. Nas semanas seguintes, a agenda dela se transformou numa muralha de sessões de estudo, projetos em grupo e eventos de networking. Não havia espaço para ele. Ele tentou uma vez mencionar os primeiros tempos juntos, a maratona de programação, as conversas noturnas sobre computação quântica. Lembra quando criamos aquele aplicativo de gatos? Perguntou, tentando dar um tom mais afetuoso à voz. Sarah olhou para ele com uma expressão distante. Nós crescemos, Hank. Nós evoluímos. Não somos mais as mesmas pessoas. Em outro evento universitário, um jantar de gala impessoal para ex-alunos, Hank observava Chad ao lado de Sarah. A mão de Chad repousava casualmente na parte inferior das costas dela, um gesto possessivo. Sarah riu baixinho de algo que ele sussurrou, inclinando a cabeça para trás, os olhos brilhando. O impulso primitivo de explodir era mais forte desta vez, uma onda quente de traição o invadindo. Mesmo assim, ele se conteve, concentrando-se nos dados, nos ângulos precisos da mão de Chad, no timbre específico da risada de Sarah. A traição crescia, uma massa sólida e pesada em seu peito. A conversa inevitável aconteceu numa terça-feira à noite. Ele a encontrou arrumando uma pequena mala, de costas para ele. Quando ela se virou, seus olhos estavam vermelhos e marejados. Estou te deixando, Hank, sussurrou ela com a voz embargada. Por causa do Chad. Ela desviou o olhar, depois olhou para ela novamente com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele me entende. Ele compreende a minha visão. Ele é alguém melhor. Ele estava parado na porta com o rosto completamente inexpressivo. O MBA? Perguntou, com uma voz estranhamente calma. Ela estremeceu. O MBA foi um investimento em meu futuro, Hank. Não nossas palavras, embora proferidas entre lágrimas, soaram cortantes, calculadas como um golpe final. O dinheiro, disse ele com a voz plana, sem qualquer emoção. $200.000. Ela torceu as mãos. Eu te pagarei de volta, mais cedo ou mais tarde, quando eu puder. No dia seguinte, ela tinha ido embora. O loft estava silencioso demais, espaçoso demais. O lado dela do armário estava vazio. Sobre a mesa dele, escondida sob um peso de papel, estava a foto que ele tirara do guardanapo. Retornos infinitos na forma do nosso futuro compartilhado. Parecia uma piada cruel agora, uma lembrança tangível de um contrato quebrado. Os primeiros dias após a partida de Sarah foram um turbilhão de cômodos vazios e um silêncio ensurdecedor. A devastação era como um cobertor frio e pesado, mas logo a dor começou a se transformar em algo mais, uma raiva fria e clínica. Não era uma fúria ardente, mas um calor constante e latente que aguçava seu foco, canalizando seu luto em um único propósito implacável. Ele olhou para o espaço vazio no balcão onde a xícara de café dela costumava ficar e uma resolução precisa e calculada se instalou. Hank investigou a fundo o passado de Chad Peterson. Ele não se limitou a pesquisá-lo no Google. Utilizou todos os recursos profissionais de sua rede de contatos. Bancos de dados confidenciais, relatórios privados do setor, consultas discretas a ex-colegas do mundo do capital de risco. Ele rastreou cada anúncio público, cada comunicado de imprensa arquivado. O que ele descobriu confirmou sua intuição inicial. As saídas bem-sucedidas de Chad nem sempre eram as vitórias brilhantes que a mídia retratava. Havia um padrão de movimentos oportunistas, aproveitando-se do trabalho árduo de outros, levando o crédito por equipes que haviam feito o trabalho pesado e, em seguida, abandonando o projeto no momento oportuno. Aura, a saída impressionante da qual Chad se gabara, não era diferente. A pesquisa de Hank revelou que se tratava de uma venda forçada, uma liquidação disfarçada de aquisição estratégica. Havia uma dívida técnica significativa e não divulgada, e o comprador estava desesperado por participação de mercado, ignorando os problemas subjacentes. Chad não havia construído um unicórnio, ele apenas cavalgou um e pulou fora pouco antes de ele desmoronar. Chad estava construindo algo novo, Synergy, uma plataforma descentralizada de troca de dados. Ele já anunciava como seu próximo unicórnio, uma força disruptiva que revolucionaria a forma como os dados eram comprados e vendidos. Hank percebeu a ironia imediatamente. A Synergy
era concorrente direta da Heartland Data Solutions, antiga empregadora de Sarah, a mesma empresa que ela havia deixado para cursar seu MBA. E Sarah, ela era uma figura-chave no desenvolvimento de negócios da Synergy, dedicando toda a sua ambição e todo o seu conhecimento recém-adquirido ao projeto de Shed. A ironia era amarga. Hank começou a analisar a Synergy minuciosamente, examinando-a com o mesmo rigor implacável que aplicava a qualquer investimento em potencial. Ele identificou pontos fracos críticos, sua dependência de algoritmos criptográficos não comprovados, uma estrutura legal instável para a propriedade de dados em um mercado cada vez mais regulamentado e um modelo de negócios que parecia priorizar a propaganda em detrimento do valor fundamental. Era uma casa construída sobre areia, meticulosamente disfarçada de solo firme. "Te pago depois", Sarah havia dito. A frase ecoava em sua mente um refrão constante. Hank decidiu que aceleraria esse pagamento. Ele não estava apenas magoado, sentia-se violado financeiramente, sua confiança explorada. Não se tratava apenas de um coração partido, tratava-se de um contrato quebrado, um investimento que deu errado. Ele começou a entrar em contato com seus conhecidos, discretamente, sutilmente. "Só estou coletando informações de mercado sobre esse novo concorrente, a Synergy", dizia. Ouvi alguns rumores e queria entender suas verdadeiras capacidades. Ele não estava espalhando fofocas, estava reunindo dados, construindo um caso. Sabia que estava ultrapassando limites profissionais, participando de um jogo de alto risco que poderia prejudicar sua própria reputação se fosse descoberto. Mas a traição o consumia, substituindo a cautela por uma determinação fria e precisa. Ele olhou para o guardanapo novamente, para a foto no celular. Retornos infinitos na forma do nosso futuro compartilhado. Um sorriso sem alegria surgiu em seus lábios. Ele se certificaria de que ela recebesse seus retornos. Sim, só que não do tipo que ela esperava. Ele percebeu que Sarah estava completamente cegada pelo carisma de Shed, pelo verniz brilhante de sua ambição. Ela não conseguia enxergar as rachaduras, as falhas fundamentais que Hank havia identificado com tanta clareza. Essa era a diferença entre um investidor de verdade e um sonhador. Ele compilou um dossiê detalhado, o histórico completo da startup de Shed, os números reais por trás da venda da Aura, as vulnerabilidades técnicas da Synergy, sua exposição legal. Era meticuloso, completo, tão detalhado quanto um relatório de due diligence para uma aquisição multimilionária. Shed o havia chamado de robô de capital de risco. Hank mostraria a eles exatamente o que um robô era capaz de fazer. O céu do meio-oeste pode parecer calmo, mas, sob a superfície, cálculos complexos estão sempre em andamento. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Hank estava sentado em seu loft silencioso. O único som era o zumbido da geladeira. Em sua tela, o white paper da Synergy brilhava, dissecado em 1000 partes. Ele planejava meticulosamente seu ataque, tratando-o como a decisão de investimento mais crítica de sua carreira, um golpe cirúrgico projetado para alcançar o máximo impacto com o mínimo de consequências. Seu objetivo principal era claro: sabotar a próxima rodada de financiamento Série A da Synergy. Sem esse capital, o próximo unicórnio de Shed nasceria morto. Ele havia identificado vulnerabilidades técnicas cruciais. A arquitetura descentralizada da Synergy, embora parecesse inovadora no papel, dependia de uma complexa interação de protocolos criptográficos incipientes e não comprovados em larga escala. Havia problemas inerentes de escalabilidade, latência e riscos de segurança fundamentais que haviam sido ignorados. O white paper fazia grandes promessas, mas sua análise dos protótipos internos, obtida a partir de trechos vazados e rumores da indústria, revelou um sistema à beira da instabilidade. Além da tecnologia, havia brechas legais. O conceito de propriedade descentralizada de dados, embora atraente, era um campo minado de incertezas regulatórias. As leis de privacidade de dados estavam se tornando mais rigorosas em todo o mundo. O modelo da Synergy era uma dor de cabeça iminente, um processo judicial em potencial, e Hank sabia exatamente como destacar esses riscos. Sua estratégia não era gritar aos quatro ventos, era usar o sussurro. Ele usaria sua influência, sua reputação cuidadosamente cultivada como investidor perspicaz, para semear dúvidas entre potenciais investidores e analistas do setor.
Uma conversa casual aqui, um comentário despretensioso ali, uma pergunta incisiva que os forçaria a analisar mais a fundo, a fazer as perguntas difíceis. Ele chegou a considerar como vazar anonimamente suas descobertas para jornalistas de confiança do setor ou até mesmo diretamente para concorrentes, não com alarde, mas com a precisão discreta de um insider compartilhando uma preocupação grave. Ele compreendeu as implicações. Ao destruir a Synergy, ele destruiria efetivamente a carreira de Sarah, suas grandes ideias construídas sobre a base instável de Chad. Pensou em seu rosto animado, em sua ambição, na maneira como ela certa vez descreveu seus sonhos. Um leve tremor de dúvida o percorreu. Seria isso justiça ou apenas amargura? A pergunta persistiu, uma companhia incômoda no silêncio do loft. Ele a reprimiu. Justiça, decidiu. Um acerto de contas por um contrato quebrado. Ele sabia que esse caminho o isolaria. Os colegas poderiam olhar para ele de forma diferente, cochichando sobre um sócio da Prairie Plains que cultivava vinganças pessoais. Mas a dor da traição, o custo financeiro e emocional o consumiam. Ele sentia que não tinha escolha. Ele havia lhe dado tudo, e ela havia tomado tudo, usando seu investimento como arma para um rival, para um homem que o ridicularizava abertamente. Ele refinou a narrativa. Não se tratava apenas das falhas da Synergy, tratava-se do histórico de ética questionável de Chad Peterson, seu histórico de ilusões. Ele apresentaria a questão como uma forma de proteger a integridade do cenário de investimentos em tecnologia, um dever cívico para um investidor experiente. Sua própria reputação na Prairie Plains Investments, construída sobre anos de rigorosa diligência prévia e retornos sólidos, era sua arma mais poderosa. Quando Hank Miller levantava uma bandeira vermelha, as pessoas davam ouvidos. Seu primeiro movimento foi sutil, quase imperceptível. Ele redigiu um e-mail anônimo para um contato de confiança no setor, alguém que prezava discrição e integridade. Nele, apresentou um cenário hipotético, uma empresa com um modelo de troca de dados descentralizado, que utilizava criptografia não comprovada e apresentava significativas ambiguidades legais em sua estrutura de propriedade intelectual e privacidade. Ele pediu a avaliação dessa pessoa, sua intuição, sobre tal investimento, sabendo que o contato faria a conexão entre os pontos. Ele resolveu nunca confrontar Chad ou Sarah diretamente. Não haveria gritos, nem acusações públicas. Deixaria que as consequências falassem por si. O prato, refletiu, é melhor servido frio, não quente. Depois de enviar o e-mail, recostou-se, observando a tela, esperando a primeira ondulação na água, o início da delicada dança de sussurros. Os rumores começaram pequenos. As perguntas hipotéticas de Hank, cuidadosamente elaboradas, começaram a circular pelo mundo fechado do capital de risco. Os investidores, naturalmente cautelosos, começaram a fazer suas próprias perguntas. Vocês analisaram os protocolos de criptografia deles de perto? E quanto ao arcabouço legal para a propriedade de dados em um modelo verdadeiramente descentralizado? O sentimento, sutil a princípio, começou a mudar. Um leve tremor de inquietação substituiu o burburinho inicial em torno da Synergy. A turnê de investimentos Série A da Synergy começou, uma série de reuniões com investidores meticulosamente planejadas. Mas as reuniões não estavam indo tão bem quanto Chad havia previsto. Os potenciais investidores, agora munidos das ideias de Hank, faziam perguntas incisivas e pertinentes, perguntas que Chad e Sarah tinham dificuldade em responder completamente. A fachada de inovação começou a ruir sob a pressão de um escrutínio genuíno. Em seguida, vieram os relatórios de due diligence. A análise de Hank provou ser devastadoramente precisa. Os relatórios, elaborados por empresas independentes, confirmaram muitas de suas preocupações. Os problemas de escalabilidade, a tecnologia não comprovada, o emaranhado de regulamentações. Irreconciliável era a palavra frequentemente usada. Por meio de sua rede de contatos, Hank ouviu fragmentos das consequências. Sarah estava ficando frustrada. Ela está perdendo o brilho, Hank, relatou um contato com a voz baixa, quase compassiva. Está com dificuldades para defender o lado técnico. Não consegue se manter firme como antes. A imagem mental de Sarah, antes tão confiante e articulada, agora vacilante, não lhe trazia alegria, apenas uma fria confirmação. Enquanto isso, um jornalista investigativo de tecnologia, conhecido por sua busca incansável pela verdade, recebeu uma denúncia anônima.
A denúncia o levou a uma investigação minuciosa, mergulhando no passado de Chad, desenterrando a verdadeira história por trás da Aura e analisando meticulosamente as grandes alegações da Synergy. O artigo, quando finalmente foi publicado, foi devastador. Ele expôs Chad Peterson como um exagerado contumaz, um showman que constantemente prometia demais e entregava de menos. Revelou os graves riscos técnicos e legais da Synergy, chamando-a de um castelo de cartas construído sobre promessas vazias. Os detalhes eram precisos, as evidências irrefutáveis. A rodada de financiamento Série A da Synergy fracassou em poucos dias. Os principais investidores retiraram seus investimentos, alegando preocupações irreconciliáveis com a due diligence. A humilhação pública foi rápida e brutal. O artigo viralizou, sendo compartilhado incessantemente em blogs de tecnologia e redes sociais. Chad, antes o queridinho dos novos investidores, agora era ridicularizado publicamente e taxado de charlatão. Sarah, como chefe de desenvolvimento de negócios da Synergy e sua figura pública mais visível, foi fortemente implicada. O artigo questionou seu discernimento, retratando sua brilhantidade como ingênua ou cúmplice. Seu nome agora estava irrevogavelmente ligado ao fracasso de Chad. Notícias sobre os conflitos internos na Synergy começaram a vazar. Chad e Sarah, o casal poderoso com a visão compartilhada, estavam brigando. Ele a culpa por não ter se empenhado o suficiente em vendas. Sussurrou uma fonte próxima à startup falida para o contato de Hank. Diz que ela não conseguiu fechar os negócios apesar de toda a genialidade dele. A fachada cuidadosamente construída da parceria desmoronou, revelando a verdade nua e crua, repleta de ressentimento que se escondia por baixo. O golpe final veio na forma de uma ação judicial. Investidores iniciais descontentes, tanto da Aura quanto da Synergy, encorajados pela denúncia, ameaçaram processar Chad por deturpação dos fatos e fraude. Seu império, construído sobre promessas exageradas e ambição desmedida, agora enfrentava um desmantelamento lento e doloroso. Hank observava tudo à distância: o caos, a desgraça pública, a destruição lenta e agonizante daquilo que haviam tentado construir. Uma sensação de fria satisfação se instalou, precisa e inabalável, mas, por baixo dela, persistia um vazio profundo, uma dor que nenhuma vingança poderia realmente preencher. Ele olhou para o guardanapo guardado na gaveta da escrivaninha, a promessa de retornos infinitos. Os retornos estavam de fato sendo entregues, pensou ele, só que não para Sarah. O anúncio oficial veio discretamente, escondido na terceira página de um blog da indústria de tecnologia. A Synergy, o próximo unicórnio de Chad Peterson, estava encerrando suas operações, incapaz de obter mais financiamento. Não foi um colapso repentino, mas uma asfixia lenta e agonizante, causada pela falta de capital, pela má imprensa e pelas crescentes ameaças legais. Chad Peterson foi publicamente desonrado, enfrentando múltiplos processos de investidores insatisfeitos, e sua reputação, antes brilhante no mundo da tecnologia, foi irremediavelmente destruída. Ele se tornou um exemplo a ser evitado, um pária. A carreira de Sarah Jensen também sofreu um golpe catastrófico. Ela passou a ser vista com uma mistura de pena e suspeita. Cúmplice, sussurravam alguns. Ou, incrivelmente ingênua, concluíram outros. Seu brilho, antes um farol, agora estava indelevelmente associado ao fracasso, um deslize público que a perseguiria. Ela lutou para encontrar novas oportunidades. A própria rede de contatos que ela havia construído com tanto afinco na Midwestern University, as conexões que ela acreditava que a impulsionariam, agora a ostracizavam ativamente. Ninguém queria ser associado ao colapso de Chad Peterson e, por extensão, ao de Sarah Jensen. O prestigioso MBA, financiado por Hank, agora parecia um fardo, um símbolo pesado e caro de sua queda espetacular. Meses depois, Hank a viu. Ele estava em uma pequena cafeteria independente na Grand Avenue, lendo um relatório do setor. Ela entrou, pediu um café preto simples e sentou-se a uma mesa perto da janela. Seus ombros estavam caídos, seu rosto abatido, a energia vibrante que antes a definia substituída por uma resignação cansada. Ela não o viu, ou se viu, fingiu que não, com o olhar fixo na rua lá fora. Hank sentiu uma pontada, uma dor familiar no peito, mas logo foi substituída pela verdade fria
e precisa do que havia acontecido, da escolha que ela fizera. A história do investidor de capital de risco da Prairie Plains que desmascarou o casal infiel circulou em sussurros no setor. Alguns admiravam a implacabilidade de Hank, sua precisão estratégica. Outros, geralmente aqueles com menos a perder, questionavam sua ética, murmurando sobre vinganças pessoais que ultrapassavam os limites profissionais. Ele enfrentou um escrutínio interno na Prairie Plains Investments, uma análise discreta de suas ações. Mas, no fim, suas manobras foram consideradas inteligência competitiva astuta, quase ultrapassando os limites éticos. Nenhuma acusação direta, apenas hipóteses e inteligência de mercado. Sua posição permaneceu segura, sua reputação, embora agora com um toque de astúcia formidável, intacta. As palavras de Sarah, alguém melhor, ecoavam na mente de Hank às vezes, um refrão silencioso e insistente. Ele se perguntava se ela ainda achava que Chad era melhor, agora que o império dele havia se desintegrado, deixando-a sozinha em meio aos destroços. Hank ainda morava no loft, agora desprovido da presença dela. A arte que ela havia escolhido sumiu, seus livros foram removidos. O lado dela do armário estava vazio. O silêncio era profundo, pesado. Era uma vitória, ele sabia. Ele havia vencido no sentido mais brutal e absoluto, mas também havia perdido algo, um pedaço do seu próprio idealismo, talvez, sua capacidade de amar incondicionalmente. O homem que via poesia na infraestrutura, que acreditava em construir alicerces sólidos, agora compreendia o gosto amargo da demolição. Não havia sentimento triunfante, nenhuma onda de alegria por vingança, apenas uma satisfação fria e silenciosa por a balança ter sido equilibrada, por mais brutal que fosse. 1 ano se passou. Hank continuou seu trabalho na Prairie Plains, sua eficiência mais apurada, seu foco mais implacável. Os colegas o respeitavam, valorizavam sua fria precisão, mas uma distância profissional agora definia suas interações. Ele ouvia rumores. Sarah havia deixado o mundo da tecnologia, retornando à sua pacata cidade natal, trabalhando em um emprego bem distante de suas grandes ambições. Chad Peterson, que supostamente estava à beira da falência, havia desaparecido completamente do setor. Não houve contato algum com nenhum dos dois, nem com ele. A rescisão do contrato foi definitiva. O guardanapo, uma promessa desbotada, ainda repousava na gaveta de sua escrivaninha, um testemunho físico de um voto quebrado e uma vingança consumada. Às vezes, ele se perguntava se Sarah algum dia compreendera a verdadeira dimensão de suas ações, ou se simplesmente atribuía sua ruína às falhas inerentes de Chad. A consciência do que ele havia sistematicamente desmantelado não lhe trazia culpa, mas um profundo e silencioso isolamento. Ele havia construído alicerces. Também havia demolido tijolo por tijolo com muita dor. Os retornos infinitos que Sarah rabiscara agora se manifestavam como uma amarga solidão, uma satisfação gélida e a marca permanente de uma dívida totalmente paga. Tudo havia acabado. Hank continuou seu trabalho na Prairie Plains, 1 ano mais velho e consideravelmente mais frio. Sua eficiência era mais apurada, seu julgamento mais preciso, mas os contornos de sua própria vida pareciam embotados. Ele era um ativo valioso para a empresa, sua implacabilidade uma qualidade profissional, mas a distância silenciosa que seus colegas mantinham era palpável. Através dos canais filtrados do mundo da tecnologia, ele ainda ouvia sussurros sobre Sarah, um emprego tranquilo em sua antiga cidade natal, longe da agitação. Corria o boato de que Chad Peterson havia saído completamente do setor, perseguindo fantasmas, possivelmente à beira da falência. Nenhum dos dois tentara contatá-lo. Ele não os procurara. A ruptura foi absoluta, limpa, cirúrgica. O acordo de guardanapo, aquela promessa de retornos infinitos, permaneceu na gaveta de sua mesa. Era um testemunho físico, uma lembrança de um contrato quebrado e uma dívida cobrada. Ele não se arrependia de suas ações. Eles haviam pago o preço, acreditava, mas a vitória tinha gosto de cinzas. Não havia alegria, nenhum triunfo, apenas a fria e silenciosa satisfação de uma balança equilibrada e o profundo vazio do que fora perdido. O homem que outrora enxergara poesia na infraestrutura, no fim, orquestrara a demolição.